E nesse anime aqui, há 2000 anos atrás, um dragão que não vira garota de anime, o que é muito triste, atacou o mundo inteiro, colocando tudo à beira do colapso. Diante do inimigo que não poderia ser derrotado nem por deuses e nem por demônios, as duas forças, as demoníacas e as divinas, que sempre estiveram em conflito entre si, se uniram. Todos cercaram o grande dragão chamado Bahamut e usaram seus melhores poderes para prendê-lo com correntes, o que viola totalmente a regra do X1, mas isso foi necessário para evitar o colapso do mundo. Depois que ele foi totalmente amarrado, o líder dos deuses e o líder dos demônios chegaram no campo de batalha. Eles atacaram o dragão maligno de ambos os lados, enquanto os humanos, que apenas estavam os apoiando, assistiram toda essa batalha, tudo à distância. Eles só não comeram pipoquinha porque nesse mundo ela não existe. O dragão resiste, bloqueando os ataques dos seus poderosos inimigos, usando suas asas. Por fim, Zeus, o rei dos deuses, e o Satanás, o rei dos demônios, que é o meu pai, conseguiram selar o Bahamut. Depois disso, eles dividiram a chave que poderia libertar essa criatura em duas partes, estando uma com os deuses e a outra com os demônios. E essa é basicamente a lore do anime. E nos dias atuais, a história gira em torno de dois caçadores de recompensa que tiveram uma longa e complicada história. O homem que saiu diretamente de um mangá de JoJo se chama Kaiser e está perseguindo seu inimigo retardado chamado Fávaro, que está no topo da muralha da cidade. O Fávaro pula da muralha para escapar de ser pego, mas o Kaiser continua a segui-lo. Os dois obrigam seus cavalos a fazerem parkour por toda a cidade e em seguida eles se enfrentam com espadas no ar. Os dois acabam indo parar nas ruas e o Fávaro joga algumas bombas de fumaça para distrair o Kaiser. Tudo isso para abandonar o seu cavalo e subir em uma roda gigante. O Kaiser o encontra e imediatamente quebra as correntes que prendem a roda em seu lugar. A roda começa a rolar e os dois caçadores de recompensas travam uma luta de espadas em cima dela. No meio da luta, o Fávaro consegue distrair o Kaiser com algumas brincadeiras, fazendo com que ele bata a cabeça em uma ponte. Depois de fazer isso, o Fávaro agora está livre para onde a roda o levar. No entanto, no caminho ele se depara com alguns bandidos roubando umas mulheres. Tudo isso enquanto ele se choca contra uma parede. De alguma forma, ele ainda está seguro e logo vê os bandidos que reconheceram ele como um caçador de recompensas. Tudo isso por conta do bracelete mágico que ele está usando. De repente, o Kaiser também aparece e ele ignora completamente os bandidos porque ele está muito concentrado no idiota do Fávaro. O Fávaro corre para um bar e o Kaiser o segue, xingando e amaldiçoando o Fávaro e falando que ele é a razão pela qual ele perdeu tudo na sua vida. O Fávaro não tem tempo para essa conversa fiada e então ele atira uma flecha no Kaiser. O homem se esquiva, mas a flecha acaba atingindo o seu cavalo, que fica fora de controle e quebra a porta do bar, para logo em seguida ir embora correndo. Sem escolhas, o Kaiser acaba sendo obrigado a perseguir o seu cavalo, enquanto o Fávaro se dedica a beber álcool e ficar zoando da cara do Kaiser. Enquanto bebe, ele diz ao dono da loja para não se preocupar com os danos, porque ele vai pagar por tudo depois que ele receber uma certa recompensa. Do outro lado da tela, vemos 3 sequestradores voltando para casa de mãos vazias, quando de repente um raio atinge sua carruagem, e desse raio uma garota surge, estando completamente nua. Ótimo para derrubar a monetização do meu canal. Os bandidos ficam surpresos ao vê-la e perguntam quem essa delícia é. No entanto, a garota só tem olhos para a bússola mágica quebrada em sua mão. Tudo isso porque ela quer descobrir a distância que ela está do seu destino. Os bandidos obviamente se preparam para exercitar os seus corpos com a garota. No entanto, o que eles não sabiam é que ela é muito poderosa e ela rapidamente os aniquila. Depois disso, durante a noite, vemos o Fávaro indo buscar a recompensa de um bandido parecido com um gorila. Ele facilmente elimina 2 dos lacaios dele, para logo em seguida se deparar com o chefe, que convoca alguns demônios para lutar contra o Fávaro. O Fávaro rapidamente foge do local e o gorila persegue junto com os demônios. Sem hesitar, o gorila ordena que os seus demônios ataquem e eles começam a cuspir fogo. No entanto, a poça sob seus pés pega fogo primeiro e eles são queimados até ficarem tostados. O gorila fica confuso até que o Fávaro mostra que ele derramou um vinho de alta qualidade na estrada, pois ele já sabia que o seu inimigo convocava demônios que atacam com fogo. O gorila então se enfurece e o ataca, mas ele é muito fraco se comparado ao Fávaro, que simplesmente o derrota e o transforma em uma carta de Pokémon colecionável. Depois disso, o Fávaro vai até uma carruagem de luxo, onde se encontra com um deus bêbado, chamado Bacchus, e o seu pato falante. O Bacchus, sei lá como que se lê esse nome, é o empregador do Fávaro, e em troca da carta colecionável do gorila, ele dá uma recompensa em troca ao Fávaro. Após pegar o dinheiro, o Fávaro vai lá e dá uma festa no bar, fazendo o que todo bom homem faz quando tem dinheiro, gastando tudo com mulheres feias e exagerando quando ele conta sobre suas aventuras. Ele mente na frente de todos, dizendo que está indo para a perigosa cidade de Helheim, e a garota misteriosa que caiu do céu ouve isso enquanto está passando. Ela fica esperançosa porque ela também quer ir para Helheim, e o Fávaro está se gabando do fato de que ele conhece um atalho muito rápido para chegar até Helheim. Ela se depara com o Kaiser quando está se virando, mas não lhe dá atenção e segue o seu caminho. O Kaiser então ouve a voz do Fávaro dentro do bar e acaba entrando dentro do local com muita raiva porque ele perdeu seu belo cavalo por conta do Fávaro. Rapidamente o Kaiser tenta sacar a sua espada, mas o Fávaro o impede de fazer isso, dizendo que eles devem aproveitar a vida enquanto são jovens. Logo em seguida ele diz às garotas feias que o Kaiser é ainda mais rico e corajoso
poderosos do que ele, e elas imediatamente se apegam a ele como ímãs. O Kaiser, sendo um bom cavaleiro, não consegue recusá-las tão facilmente, e o Fávaro usa as garotas feias como a chance para fugir desse cara mais uma vez. Depois disso, enquanto o Fávaro estava regando algumas plantas do lado de fora, aquela garota misteriosa de antes, chamada Amira, se aproxima dele. Ela lhe pergunta se é verdade que ele conhece um caminho fácil para Helheim, dizendo que precisa chegar lá com urgência. O Fávaro, como um bom homem, diz que conhece todos os caminhos para qualquer lugar desse mundo. No entanto, para arrancar qualquer informação dele, ela deve beijá-lo. Ela fica parada enquanto ele tenta beijá-la, mas do nada alguém os interrompe. O Fávaro olha para frente com raiva e encontra um homem com um braço em forma de gancho, que se apresenta como o irmão mais velho do gorila. Ele diz que está aqui para se vingar e convoca um demônio touro gigante. O demônio touro ataca o Fávaro, causando uma grande destruição a cada golpe do seu braço. E o Fávaro, como um bom homem, se preocupa com a Mira e a leva para um lugar seguro. Logo em seguida, ele desembanha sua espada e ataca o demônio. O demônio tentou acertar diversas vezes, mas o Fávaro é ágil demais para ele. Ele se esquiva facilmente de todos os ataques e sobe na cabeça do demônio para tentar esfaqueá-lo. No entanto, o demônio arremessa para longe, fazendo com que o Fávaro perca sua espada no processo. É nesse momento que a Mira se coloca entre ele e o demônio. O Fávaro diz a ela para fugir. No entanto, ela diz que ele é o seu guia e que a partir de agora ela o protegerá. Logo em seguida, ela corre em direção ao demônio e esmurra sua cara. Nesse momento, o bracelete do Fávaro começa a brilhar em vermelho para indicar a presença de um demônio muito forte por perto. Nesse momento, vemos a Amira se transformando em um demônio muito poderoso. Ela então dá alguns golpes poderosos no demônio, o derrotando em apenas alguns segundos. Nesse meio tempo, o Fávaro conseguiu recuperar a sua espada para empunhalar um invocador dessa coisa por trás, transformando esse inimigo também em um cartão colecionável. Do nada, vemos o touro demônio gigante caindo bem acima dele, e de alguma forma o Fávaro consegue se esquivar do demônio, mas ele acaba sendo atingido por uma peça de mobília. Logo em seguida, a Mira se aproxima dele, se transformando em uma pessoa normal. O Fávaro, ao ver isso, começa a ter a certeza de que ele bebeu demais. A Mira avança por cima dele e o beija, e depois disso ele simplesmente perde a consciência. Em seu sonho, o Fávaro se vê afogado em um mar de escuridão infinita, e de repente o espaço abaixo dele se abre, revelando os restos queimados de uma cidade abaixo dele. Até que do nada, um dragão tenta devorá-lo inteiro, o que acaba com o sonho do Fávaro, e ele acorda suando frio. Uma das mulheres feias do dia anterior vem acordá-lo, e revela que ele estava desmaiado em frente ao bar. Então ela o trouxe para cá. O Fávaro então começa a rir de tudo que aconteceu na noite passada, dizendo que provavelmente foi um sonho. E então a mulher diz a ele para tomar um banho, porque ele está fedendo. Ele decide tirar a sua roupa na frente da mulher. No entanto, a excitação da mulher ao ver o corpinho dele e a pingola pequena dele logo se transformam em horror, quando o Fávaro tira sua calça, e ela percebe que ele tem uma cauda de demônio. Obviamente, ao ver isso, ela foge, gritando que ele é um demônio. O Fávaro não faz ideia do que essa idiota está falando, mas ao olhar o seu corpo nu no espelho, ele descobre que ele tem uma cauda semelhante à de um demônio. Ao ver a sua cauda, o Fávaro se assusta. Ele não consegue acreditar que isso seja verdade e tenta cortar essa cauda, mas isso acaba sendo impossível. Depois de falhar, ele cai no chão, de cabeça para baixo. É nesse exato momento que ele vê a Mira entrando em seu quarto. Ela pede que ele lhe diga o caminho para Helheim, pois ela o beijou como ele pediu. A garota lhe diz que quando o beijou, ela lançou uma maldição sobre ele, fazendo com que uma cauda brotasse em seu corpo. A garota diz que pode desfazer esse feitiço, mas ela só vai fazer isso depois que ele mostrar para ela um atalho para Helheim. O Fávaro inventa uma desculpa para tomar um ar fresco e sai correndo da sala. Nesse momento, ele vê uma certa senhora e ela trouxe o Kaiser para caçá-lo, fazendo com que o Fávaro entrasse em pânico. Ele pula pela janela para escapar, mas ele acaba se atrapalhando e caindo. E enquanto ele estava no chão gemendo de dor, a Mira pula em cima dele e pede que ele lhe diga rapidamente o caminho para Helheim. Ele diz que não sabe de nenhum caminho, e ela bate na cara dele e pergunta se ele é um mentiroso. Nesse momento, o Kaiser aparece com as mulheres feias, e o Fávaro novamente se apavora ao vê-lo. Então ele sai do lugar com a garota e vai embora em seu cavalo. E enquanto ele fugia, o Kaiser conseguiu ver um pouco da sua cauda. Ele fica chocado ao descobrir isso, e começa a acreditar que o Fávaro sempre foi um demônio que o enganou durante todo esse tempo. Um tempo depois, vemos os Cavaleiros Reais chegando a essa cidade, e o capitão dos Cavaleiros declara que eles estão aqui por ordem da Santa Diane, tendo o objetivo de capturar um demônio em forma humana. Ele pergunta ao Kaiser se ele sabe de alguma coisa, e ele responde que sabe, mas não pode lhe contar, pois a missão de sua vida é capturar esse demônio e levá-lo à justiça. O Kaiser jura por sua honra como cavaleiro que ele mesmo irá capturar esse demônio. No entanto, depois que ele diz isso, um dos cavaleiros o golpeia, dizendo ele para parar de agir como um cavaleiro, sendo que ele é apenas um humilde caçador de recompensas. Tais palavras fazem com que o Kaiser se lembre de uma terrível lembrança do seu passado, quando há muito tempo atrás o seu pai foi executado, e ele acredita que o Fávaro é o culpado por isso. Nesse momento, apesar da grossaria dos seus subordinados, o capitão dos cavaleiros acredita que a determinação do Kaiser em capturar o seu inimigo o tornará mais forte, e ele vai embora, desejando boa sorte para o Kaiser. Do outro lado da tela, o Fávaro e a Mira já até mesmo deixaram essa cidade, e durante o caminho o Fávaro explica que a jornada até Helheim será longa e cara, por isso ele vai precisar realizar alguns serviços primeiro. Dessa vez o seu alvo é um demônio parecido com uma cabra, e o Fávaro entra em sua casa e o encontra.
encontra, o demônio cabra tenta pegá-la de surpresa, quebrando a parede e jogando sua espada nele. Mas de alguma forma o Fávaro escapa do ataque e se prepara para lutar. E embora o inimigo seja muito mais forte do que ele diz a Mira para se afastar, dizendo que mulher só serve para ficar de quatro. Fávaro machista. No entanto, ela simplesmente pula em direção ao demônio cabra, transformando-se em sua forma demoníaca para rapidamente acabar com o demônio. O demônio se divide em dois e o Fávaro é completamente coberto pela sua gosma. É nesse momento que ele percebe que a visão da noite passada não foi um sonho, e que a Mira é realmente um demônio forte, e que a partir de agora ele deve ter cuidado com ela. Depois disso, ele retorna até o Baco para buscar a sua recompensa, e enquanto ele faz isso, a Mira olha para o pato falante e diz que ele parece ser delicioso. Depois de receber a recompensa, eles saem da carruagem, e o Fávaro compra roupas novas para a Mira. Depois disso, eles vão jantar, e a Mira lambe seus dedos, porque ela nunca comeu coisas tão deliciosas antes. Ela também está curiosa sobre o efeito de uma bebida e fica bêbada com apenas um gole. Depois disso, eles dançam, e a Mira se diverte muito, movendo seu corpo loucamente ao som da música. Depois disso, ela corre para uma lagoa próxima e pula para sentir a água fresca contra sua pele. E enquanto ela olhava para as estrelas no céu, o Fávaro começou a pensar que essa seria a chance perfeita para ele matá-la e quebrar a maldição que ela jogou nele. Mas ele não consegue atacá-la porque o seu bracelete não está brilhando para indicar qualquer tipo de perigo. Então ele disfarça o ataque que ele pretendia fazer, dizendo que eles devem se apresentar. Ele se apresenta primeiro e em seguida a Mira lhe diz o seu nome e revela que ela precisa ir para Helheim para encontrar a sua mãe. Ela fica triste ao se lembrar de sua mãe, que agora é apenas um rosto borrado em suas memórias. A Mira atualmente só tem o pingente que serve como conexão com a sua mãe, e ela quer ir até a Helheim para encontrá-la lá. O Fávaro estava pensando nessa história confusa quando de repente o Kaiser se aproxima por trás dele. O Fávaro se assusta e deixa sua espada cair, e o Kaiser o acusa de ser um demônio e jura matá-lo. Quando ele estava prestes a atacá-lo, a Mira entra na frente do golpe para impedi-lo. O Kaiser fica encantado pela beleza dela, dando ao Fávaro a chance perfeita para dar um poderoso chute em seu rosto que o derruba. Depois disso, o Fávaro foge com a Mira, e o Kaiser fica maravilhado com a beleza dela. No dia seguinte, quando o Fávaro estava olhando as frutas no mercado, vários cavaleiros reais passaram por ele. O capitão deles pergunta se alguém viu um demônio com uma asa disfarçada de mulher humana que roubou a chave divina, e o Fávaro aproveita essa chance e denuncia a Mira em troca de dinheiro. Enquanto isso, a Mira estava esperando por ele sozinha, ficando triste ao pensar em sua mãe. Os cavaleiros a encontram e a seguem, então ela se transforma em sua forma demoníaca. Em resposta, os cavaleiros a cercam e usam uma formação especial para amarrá-la, dando a oportunidade do vice-capitão se aproximar para dar o golpe final. O Fávaro observa tudo à distância, e ele acha que quando os cavaleiros matarem a garota demônio, ele ficará livre dessa cauda demoníaca. O Fávaro não se importava se a garota confiava nele ou se ela queria conhecer a mãe dela. Ele sempre trabalhou sozinho e pretende se manter assim. Então, quando ele sobe do cavalo para seguir o seu próprio caminho, ele infelizmente acaba sendo obrigado a avançar em direção à Mira, porque o cavalo de alguma forma estava ligado com ela. Até esse momento da batalha, os cavaleiros estavam pressionando a Mira usando sua magia sagrada, mas essa magia não afeta tanto como deveria. Nesse momento, o Fávaro aparece conduzido por seu cavalo e chuta os cavaleiros para longe e derruba o Fávaro no chão. As suas bombas de fumaça caem do seu bolso e dão cobertura para eles, e ele encontra a Mira à sua frente. Agora o Fávaro não tem outra opção a não ser fugir com ela, mas quando os dois estão tentando atravessar a ponte, eles descobrem que os cavaleiros já os cercaram pelos dois lados. O vice-capitão diz ao Fávaro que ele será severamente punido por tê-los traído. No entanto, o Fávaro não liga para isso e simplesmente saca sua arma e toma a Mira como refém. Nesse momento, ele diz à garota que ambos vão fugir caindo no rio abaixo, e ela concorda. Nesse momento, o capitão dos cavaleiros percebe o pingente da Mira e diz aos seus homens para não atirarem nela, pois eles precisam dela viva. O Fávaro atira nas cordas da ponte uma a uma, e em seguida a Mira pisa na ponte solta e eles caem direto no rio. O capitão os observa cair e em seguida ele retira de sua armadura um pingente semelhante ao da Mira. Como resultado dessa fuga, uma recompensa pela cabeça da Mira e pela cabeça do Fávaro é colocada. O Kaiser descobre isso e jura prender o Fávaro e resgatar a pobre Mira. Enquanto isso, o Fávaro e a Mira finalmente chegam a um lugar onde eles podem ver a próxima parada deles. A Mira quer se apressar para chegar a Helheim, mas o Fávaro quer fazer uma pausa, dizendo que ele precisa caçar alguma recompensa para reabastecer os seus suprimentos. No entanto, a garota não lhe dá muito tempo para descansar e continua a puxá-lo. Um tempo depois, vemos o Fávaro subindo em um penhasco íngreme para pegar algumas ervas preciosas, quando de repente, um monstro serpente gigante o ataca. Ele dá a volta no penhasco e atira na serpente com a sua besta, a cegando e a fazendo cair no chão. Depois disso, o Fávaro chega ao chão em segurança e começa a chutar o monstro derrotado, enquanto a Mira pergunta se a grama que ele acabou de coletar é saborosa. Ele diz à garota que essa é uma erva medicinal, necessária para completar a próxima missão dele. Depois disso, durante a noite, ele tenta preparar um remédio com a erva, e nesse exato momento ele percebe que a Mira tem asas. Então ele diz que ela deveria ter voado para pegar a erva medicinal, mas ela lhe diz que isso não é possível. Ela abre sua única asa e diz que perdeu sua outra asa em um incidente. O Fávaro quer saber mais sobre isso, e a Mira lhe conta que há algum tempo atrás, ela se infiltrou no Palácio dos Anjos para encontrar
encontrar uma chave dourada. Lá ela encontrou a chave e a levou em seu corpo. No entanto, isso acabou chamando a atenção dos guardiões do palácio, que a cercaram. Eles a atacaram de todos os lados e a Amira levou um golpe que a fez cair no chão. Foi então que ela se deparou com o guerreiro mais forte entre os anjos e de alguma forma ela sobreviveu, mas perdeu uma de suas asas durante essa batalha. O Fávaro fica muito intrigado com essa história e pergunta o que diabos é essa chave dourada, que até mesmo os cavaleiros estavam falando. O Fávaro pergunta a ela onde está essa chave agora e a Amira lhe diz que está dentro do corpo dela. E agindo como um verdadeiro homem, ele tenta dar uma olhada no corpo dela, dizendo que era para encontrar a chave, mas ele só acaba levando um tapa. E logo em seguida a Amira lhe diz que ela absorveu a alma da chave dourada e portanto ela mesma é a própria chave agora. Do outro lado da tela, o Kaiser, seguindo o Fávaro, acaba chegando a uma floresta coberta por uma densa névoa. Esse lugar é muito louco, ele estava quase delirando, até que do nada ele vê o Fávaro na sua frente e corre para atacá-lo. No entanto, ele pisa em um lugar completamente estranho e cai rolando. Durante a sua queda, ele perde a consciência depois de bater a cabeça no chão, mas por sorte alguém o encontra e o arrasta para a cidade nebulosa de Nebel. Mais tarde, o Kaiser acorda e confunde um boneco de pelúcia com o Fávaro. No entanto, a garota chamada Rita diz a ele para continuar descansando porque o seu braço está quebrado. Em seguida, os pais dela chegam ao quarto e o pai da Rita diz ao Kaiser que ele é o curandeiro que tratou seu ferimento. Dito isso, eles convidam o Kaiser para um jantar e lhe pedem um favorzinho. Eles dizem ao Kaiser que alguns monstros estão atacando seus campos e levando as crianças da aldeia. Todos começam a chorar, dizendo que a Rita é a única criança que resta na aldeia agora. O Kaiser então jura pela sua honra de cavaleiro que ele vai retribuir a ajuda deles. No entanto, nesse momento, a Rita foge dizendo que a comida deles está cheia de vermes. O Kaiser vai atrás dela e em uma conversa ele acaba descobrindo que a garota não está feliz com a sua família. O Kaiser então tenta usar o discurso do herói, contando a ela que ele nasceu em uma família de cavaleiros e que ele teve que passar por um treinamento muito duro e grosso. Na época, o Kaiser costumava odiar o seu pai e se esforçava ao máximo para ser um rebelde. Em um certo dia, o seu pai ficou encarregado de guardar um tributo ao rei, mas vários bandidos fizeram uma emboscada e roubaram o tributo. Como resultado desse fracasso, o pai do Kaiser foi enforcado até a morte. Ele perdeu sua posição nobre e foi expulso do reino. Depois disso, sua mãe tirou sua própria vida, e foi depois disso tudo que ele percebeu que deveria ter valorizado mais a sua família. O Kaiser pede a Rita para que ela não seja como ele. No entanto, o discurso do herói do Kaiser é muito fraco e a Rita chuta seu braço ferido. Ela diz a ele que a história dele é muito chata e que ela quer ser reembolsada pelo tempo que ele gastou contando essa história de merda. Na manhã seguinte, o Kaiser e os habitantes da cidade se preparam para enfrentar os monstros que os atacam. O monstro fala o nome do Kaiser e isso só o enfurece ainda mais. Ele ataca o monstro, que é muito habilidoso e se esquiva de todos os seus ataques, e logo em seguida joga algumas bombas de fumaça nele. O monstro aparece atrás do Kaiser e coloca um remédio em sua boca, o que faz com que ele recupere os seus sentidos. Acontece que o monstro que ele estava lutando era o Fávaro, e ele pede ao Kaiser para agradecê-lo mais tarde por tê-lo tratado como uma poção anti-ilusão caseira. O Kaiser pergunta o que está acontecendo, e o Fávaro lhe diz para olhar ao redor. O Kaiser faz isso, e descobre que as pessoas adoráveis dessa cidade são cadáveres. Todos estão podres e cheios de larvas, e toda essa cidade não passa de escombros. Em toda essa cidade existe apenas uma pessoa viva, sendo ela a pessoa que está por trás de tudo isso, a Rita. Quando o Kaiser fica ciente de toda a verdade, ele vomita a sopa de vermes que ele comeu no dia anterior. O Fávaro então pega um cartaz de procurado pela Rita, a famosa necromante, e declara que vai capturar a sua recompensa. A Rita começa a entoar um feitiço para tornar os zumbis agressivos, e o Fávaro dá um lenço embebecido na poção de anti-ilusão para o Kaiser. Ele e a Amira derrubam os zumbis, um a um, enquanto o Kaiser percebe que nem mesmo seu braço foi quebrado. Ele fica furioso pela Rita tê-lo enganado, e em fúria ele começa a derrubar os zumbis. Ele vê os pais zumbis da Rita e tenta atacá-los também, mas a Rita se aproxima para impedi-lo, porque essas coisas mortas já foram seus pais verdadeiros. O Kaiser hesita, mas de repente a mãe zumbi da Rita morde, e o pai dela está prestes a fazer o mesmo. A garota fica congelada de medo, e o Kaiser lida rapidamente com seus pais zumbis. Nesse momento, a Rita joga o livro para o outro lado, e o Fávaro rapidamente atira nele. O livro queima em uma chama roxa brilhante, assumindo a forma de um demônio que era o verdadeiro alvo do Fávaro. Ele o captura e conta ao Kaiser que essa cidade foi atacada por demônios há 200 anos atrás, e que desde então ela está assim completamente destruída. A Rita foi a única sobrevivente e usou esse livro estranho para dar vida aos habitantes da cidade, e desde então ela tem guardado essa cidade nos últimos 200 anos. O Fávaro diz ao Kaiser para abandonar essa garota porque ela foi mordida por um zumbi e logo ela vai se tornar um. E o Kaiser fica bem triste quando vê a garota se transformando em um zumbi. Ela o ataca e ele continua sem conseguir acabar com ela. Porém, no fim isso acabou sendo bom, pois a Rita acabou se transformando em uma necromante de zumbis de alto nível, e ela decide seguir o Kaiser em sua jornada. Do outro lado da tela, o Fávaro entrega o cartão colecionável ao Bacchus, que lhe dá a sua recompensa, e em seguida mostra a ele alguns novos pôsteres de recompensa. O Fávaro fica surpreso ao ver que ele é uma recompensa, e a Amira também, e ele rasga os pôsteres. No entanto, o Bacchus tem vários. Ele apenas ri de tudo e
pergunta ao Fávaro se ele está indo mesmo para Helheim, dizendo que se o Fávaro estiver indo mesmo para lá, pode até mesmo indicar o melhor caminho para lá se ele trouxer alguma bebida para ele. Isso sim é um deus brabo. No dia seguinte, o Fávaro e a Mira chegam à cidade portuária, onde a Mira fica se distraindo com vários peixes nas barracas. Mais do que isso, ela está irritada, porque o Fávaro não lhe disse nada sobre como navegar pelo mar para chegar a Helheim. Em resposta, ele diz a Mira que ele acabou de se lembrar desse caminho. Logo em seguida, ele começa a perguntar quem sabe qual é o barco que vai os levar para Helheim, mas ninguém parece saber de nada. A Mira já estava começando a desconfiar do Fávaro, e isso só faz com que as suas dúvidas aumentem. Felizmente, enquanto ela estava ocupada olhando para alguns deliciosos frutos do mar, o Fávaro se encontra com um velho amigo, que lhe diz que ele pode levá-los até Helheim. O Fávaro fica aliviado ao ouvir isso e aceita a oferta. Tudo isso sem perceber que o seu bracelete está piscando em vermelho para indicar o perigo. Ele vai todo feliz até o navio que o Homem Enrugado os leva, e descobre que o navio está tão desgastado que uma simples onda pode fazer com que ele se despedace em 1000 pedaços. O Fávaro não sabe se esse barco realmente pode levá-los a algum lugar, e então o homem minúsculo indica a ele que fale com o capitão. O capitão se vira e começa a olhar para o Fávaro, e depois de alguns segundos, eles se reconhecem e correm alegremente para se cumprimentar. Esse cumprimento envolve um pouco de socos e chutes, e depois de se cumprimentarem, eles entram no barco e começam a navegar. O capitão Amon comenta que já se passaram 3 anos desde a última vez que eles se encontraram, e pergunta ao Fávaro o que diabos ele anda fazendo da sua vida. O homem não fica satisfeito ao descobrir que o Fávaro se tornou um caçador de recompensas, e pergunta por que ele não está seguindo os passos do seu pai, que era um bandido muito famoso. Nesse momento, o Fávaro se lembra do seu pai, que é basicamente o Robin Hood do mundo deles, roubando dos ricos e dando aos pobres. Após se lembrar disso, ele responde dizendo que não quer ser igual ao pai dele, pois ele prefere fazer os seus negócios sozinho. O Amon lhe pergunta qual é o problema com a garota, e o Fávaro lhe diz que eles têm uma longa história. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Kaiser e a Rita também chegaram à cidade portuária à procura do Fávaro. A garota pergunta o porquê do Kaiser odiar tanto o Fávaro, e ele estava prestes a revelar a sua história triste quando de repente um homem banguela aparece e pergunta se ele está procurando por alguém. Ele faz o Kaiser embarcar em um barco que está indo na mesma rota do Fávaro, e a Rita lhe pede que ele conte o que ele não conseguiu lhe dizer antes, e ele revela que ele e o Fávaro eram amigos desde a infância. Na época, o Fávaro lhe disse que era filho de um carpinteiro, e o Kaiser confiava muito nele. Durante algumas conversas, o Kaiser falava um pouco sobre a vida do seu pai. No entanto, o Fávaro estava usando essas informações contra a família dele. No fim, o Fávaro era o filho do bandido que emboscou o comboio do seu pai, o que levou a vida da sua família à verdadeira ruína. E é exatamente por esse motivo que o Kaiser odeia tanto o Fávaro. Nesse momento, alguns piratas o cercam e dizem ao Kaiser para entregar todos os objetos de valor que ele tem. É nesse momento que o Kaiser percebe que ele foi enganado, mas felizmente esses piratas não são páreos para suas habilidades de espadachim. Ele derruba todos facilmente, mas o líder dos piratas faz a Rita de refém e obriga o Kaiser a largar a sua espada. Ele a larga, no entanto, a Rita entra no modo cachorra e morde o braço do cara. Enquanto isso, o Fávaro está dormindo tranquilamente, só que mais uma vez ele sonha com uma cidade sendo destruída e um dragão gigante chamado Bahamut. Ele acorda suando frio e encontra alguns peixes voadores viajando ao lado do seu navio, e a Mira estava brincando com eles. O Fávaro então usa suas artes lendárias de desenho para fazer um pobre desenho do Bahamut e pergunta a Mira se ela conhece essa coisa, mas ela não sabe nada disso. Ele estava ficando louco quando do nada o Amon chama para tomar um pouco de bebida e comer um lanche. Ao ouvir sobre os lanches, a Mira é a primeira a correr para sua cabine, e enquanto o Fávaro e o Amon conversam sobre o passado, a Mira segue comendo carne. Eles acabam conversando um pouco sobre a última missão que fizeram com o pai do Fávaro. Na época, eles roubaram o tributo do rei, mas depois descobriram que o tributo continha uma pedra preciosa que invocava um demônio. O demônio matou todos do bando, e o Amon conseguiu sobreviver graças ao pai do Fávaro. A Mira pergunta ao Fávaro o que o pai dele era, e o Fávaro diz que o pai dele era o cara que comia a mãe dele. A Mira corrige a sua pergunta, dizendo que ela não sabe o que é um pai, mas o Fávaro garante a ela que todo mundo tem um pai, mesmo que alguns tenham ido embora para fumar um cigarro. De repente, o navio deles balança muito e um monstro caranguejo gigante emerge do mar e atinge o navio, arrancando um grande pedaço dele. O Fávaro tenta atacar o monstro caranguejo, mas os seus ataques são inúteis. O monstro está prestes a atacá-lo também, mas então a Mira se transforma em sua forma de demônio, o salva e rapidamente derrota o monstro. Ela até tira umas partes do caranguejo para provar, mas isso não acaba sendo tão saboroso como ela esperava que fosse. O Amon e os outros membros da equipe veem tudo isso e perguntam ao Fávaro o que está acontecendo. Ele tenta esclarecer as coisas, mas o Amon diz que está surpreso ao descobrir que ele também é um demônio. De repente, uma corda desce e amarra o Fávaro antes de içá-lo no ar. Nesse momento, alguns soldados peixes chegam e apontam suas armas para a Mira, e o Amon finalmente revela que ele também é um demônio e que ele enganou o Fávaro de propósito por causa da recompensa pela sua cabeça. Ele diz ao Fávaro que foi ele quem planejou o roubo do tributo do rei, revelando que foi ele quem invocou o demônio da gema, e em troca, na época, ele mesmo foi transformado em um demônio. O Fávaro fica furioso ao saber que o Amon traiu seu pai, e em resposta, o Amon apenas ri. A Mira diz ao Fávaro
Fávaro para fugir, e ele lança algumas bombas de fumaça para distrair a todos. No entanto, eles ainda não sabem que um navio está indo em direção a eles, levando o Kaiser e a Rita. A Rita transformou todas as pessoas que estavam no barco dela em zumbis, e está comandando cada um deles com seu cajado. O navio dela ganha velocidade, e bate contra o navio que o Fávaro e a Mira estão. O Kaiser rapidamente entra no navio e começa a procurar pelo Fávaro. No entanto, Amon lhe diz que ele é o único que é dono da cabeça do Fávaro. Ele ordena que os seus soldados, homens-peixes, ataquem o Kaiser, mas os zumbis da Rita os atacam por trás. O lugar vira um verdadeiro caos, e o Fávaro e a Mira só conseguem assistir a situação na corda bamba. O Amon acaba os seguindo, e o Fávaro dá um passo à frente para enfrentá-lo. Eles se enfrentam com espadas, e de repente, o Amon saca um canhão mágico escondido em sua mão. De alguma forma, o Fávaro se esquiva do seu primeiro ataque, e fica pendurado de cabeça para baixo na corda. O Amon está prestes a acabar com ele, mas o Fávaro usa 200% do seu cérebro, e dispara contra o volante do navio, fazendo girar e ficar fora de controle, o que resulta no navio sendo inclinado. O Amon cai da corda, e o monstro, o caranguejo gigante, emerge do mar para pegá-lo, o engolindo inteiro. Depois disso, o Kaiser vai até o Fávaro e saca sua espada para lidar com ele, mas de repente um raio gigante quase atinge o navio. Um tentáculo gigante desce das nuvens, e o Fávaro só pode assistir tudo horrorizado. Eles são levados para um castelo no topo da cabeça de uma fera demoníaca gigante, e 3 demônios os vigiam. O objetivo deles era pegar somente a Mira, e como o Kaiser é apenas um figurante, o líder desses demônios decide se divertir um pouco com ele. O Fávaro fica olhando para o céu, então a Rita vai até lá e o chuta, dizendo para ele começar a trabalhar. A Rita lhe diz que o monstro que eles viram há pouco tempo era o castelo voador do anjo caído Azazel. O Fávaro diz a ela que eles devem fugir do anjo caído o mais rápido possível, mas ela planeja segui-lo e resgatar o Kaiser. O Fávaro tenta reclamar, e então ela o atinge. Por fim, ele acaba sendo obrigado a ajudá-la, e eles baixam um barco para perseguir o Azazel em seu castelo voador. Durante o caminho, o Fávaro mastiga algumas frutas, dizendo que a Mira é um demônio que amaldiçoou ele, enquanto o Kaiser é um homem que quer matá-lo, então ele não se importa se eles vão morrer. No entanto, a Rita continua olhando para ele em silêncio. Não importa o que ele diga, ela quer salvar o Kaiser. Logo, eles chegam à cidade portuária, onde eles encontram o Bacchus e o seu pato falante, e os tomam como reféns. Eles exigem que ele entregue sua carruagem a eles, mas ele se recusa, dizendo a eles que eles não podem subestimar um deus. Ele diz que cobra um preço alto para escoltar pessoas como eles. Dito isso, ele olha para o Fávaro e pergunta se ele pode fazer isso, e o Fávaro decide esfaquear o seu bracelete de caçador de recompensas para mostrar sua determinação. Isso o deixa assustado, pois ele não estava esperando que o Fávaro fizesse nada, e então ele acaba deixando o Fávaro andar em sua carruagem voadora. Dentro da carruagem, o Bacchus conta ao Fávaro e a Rita sobre o Azazel, que é o braço direito do líder dos anjos caídos, o Lúcifer, e ele tem toda a certeza de que o Azazel está indo para a capital dos demônios. Dito isso, o Bacchus os deixa em um lugar misterioso chamado Vale da Espada, que é repleto de ilhas flutuantes e largatos voadores. Ele deve atravessar o vale para chegar ao seu destino, e o Bacchus deixa tudo por conta deles. O Fávaro carrega a Rita em uma mochila e dispara um arpão para subir no gigantesco castelo voador, enquanto amaldiçoa a Mira por tê-lo levado a essa situação. Dentro do castelo flutuante, o anjo caído Azazel está observando a Mira sendo torturada pelo seu demônio peludo gigante, enquanto a pergunta quem ordenou que ela roubasse a chave dourada, mas a Mira não responde. O Kaiser grita para que ele pare, mas ninguém o ouve. A Mira finalmente perde a consciência por conta da tortura, e o Kaiser diz que eles nunca descobrirão nada sobre a Mira, porque ela é apenas uma garota inocente que está sendo enganada por um demônio chamado Fávaro, e por ele ter dito isso, todos começam a rir dele, e o Azazel decide lhe contar a verdade sobre a Mira. O Kaiser não consegue acreditar que ela é um demônio que roubou a chave dourada do Palácio dos Deuses, e o Azazel lhe diz que como ela não poderia ter feito isso sozinha e nem mesmo conseguiria, eles só querem saber quem está por trás das ações dela. O Kaiser diz mais uma vez que o culpado é o Fávaro, que a enganou, e todos começam a rir dele mais uma vez, porque eles nunca ouviram esse nome antes. Mas o Kaiser começa a contar a todos que o Fávaro era o seu amigo, mas ele o traiu e levou à morte do seu pai. Ele fala sobre como sua família caiu em desgraça por conta dele, e o Azazel acaba reconhecendo o nome. Ele sabe algo sobre o pai do Kaiser e sobre o pai do Fávaro também, e a situação atual de repente se torna muito divertida para ele. Então ele vai embora. Enquanto isso, o Fávaro e a Rita já entraram no castelo e estão lutando contra os soldados esqueletos, com o objetivo de salvar os seus amigos. O Azazel vê tudo isso por meio de sua magia e os acha muito divertidos. Ele decide tornar as coisas ainda mais interessantes, arrastando o Kaiser para fora de sua jaula e dando a ele a chance de vingar o seu pai matando o Fávaro. O Fávaro é sugado por uma armadilha e é separado da Rita. Ele é jogado na mesma sala em que a Mira estava sendo torturada, e assim que a vê, ele tenta salvá-la, mas então o Kaiser cai, gritando o nome do Fávaro. Ele começa a atacá-lo e o Fávaro lhe diz que eles podem retomar a luta depois que eles resgatarem a Mira e saírem dessa situação. No entanto, o Kaiser não dá atenção às suas palavras e continua a atacá-lo. Ele desarma o Fávaro, que pega uma nova arma
na sala, mas o Kaiser ainda está em vantagem sobre ele. Ele usa sua técnica especial para girá-lo no ar e jogá-lo no chão, culpando por todas as desgraças em sua vida. Enquanto ele diz isso, lágrimas escorrem dos seus olhos, e quando ele está prestes a finalizar o Favaro, um punho voador o atinge e o derruba. A Rita tinha acabado de encontrá-los e estendeu sua mão para impedi-los de lutar. O Kaiser pergunta o porquê dela estar aqui, e ela diz que eles estão aqui para resgatá-lo junto com a Mira. O Azazel observa tudo e, apesar da recomendação de que ele mate logo todos eles, ele continua esperando. Nesse momento, sua besta demoníaca abre os portões e começa a entrar, mas de repente uma rocha flutuante com muitas inscrições mágicas se estilhaça e o portão desaparece, cortando a cabeça da fera demoníaca junto com ela. O castelo treme e todos ficam curiosos com o que acabou de acontecer. O mordomo do Azazel vem lhe dizer que os Cavaleiros Reais os atacaram. A Janice está liberando um ataque junto com o Capitão da Noite, que não conseguiu capturar o Favaro. O Capitão tem certeza de que a Mira está sendo mantida dentro do castelo voador, e confiando em suas palavras, a Jane dá ordem para atacá-lo. Centenas de catapultas disparam tiros encantados com magia de fogo e atingem a fera demoníaca. Os arqueiros disparam suas flechas através dos círculos de encantamento, mas dessa vez a fera demoníaca rebate os seus ataques, usando seu poder de iluminação. Os homens da Jeanne então enviam seus cavaleiros de dragão para se infiltrarem no castelo voador e prenderem a Mira. Dentro do castelo, o Favaro e os seus amigos finalmente conseguem libertar a Mira da roda de tortura. Mas quando o castelo começa a chacoalhar, o gigante peludo vem buscar a Mira por ordem do Azazel, e ele fica chocado ao descobrir que ela não está na roda de tortura, não percebendo que a Rita está escondendo atrás de um pilar. O Favaro analisa a situação e encontra algumas engrenagens e correntes que ele pode usar para vencer a batalha. Ele pede ao Kaiser que o ajude apenas dessa vez, prometendo resolver a disputa quando eles estiverem em segurança. Ele concorda em ajudá-la a salvar a Mira, e então eles atingem o Furry com uma engrenagem gigante e ativam um mecanismo que os levará para fora. O Favaro atira no olho do Furry enquanto está pendurado no elevador, e em seguida uma engrenagem gigante cai sobre ele, esmagando-o para sempre. No entanto, quando eles saem, eles descobrem que o castelo voador está sendo atacado e eles não conseguem escapar facilmente. Nesse momento, o Azazel também chega para salvar a Mira, e quando o Favaro o vê, ele reconhece que este é o mesmo demônio que matou seu pai. Ele nem sequer tem tempo de reagir, pois o Azazel manda todos embora e se aproxima da Mira. No entanto, quando ele está prestes a tocá-la, os poderes dela são ativados e uma bola de fogo azul faz voar. A chama azul assume a forma de um guardião, e quando o Azazel cai, ele percebe quem exatamente estava apoiando a Mira e se teleporta para um lugar seguro. No castelo flutuante, um largato voador cai completamente morto atrás do Favaro e de sua equipe. O ataque dos Cavaleiros Reais se intensifica, até que a Jane se junta à batalha, usando seus poderes divinos concedidos por Deus. No entanto, o Favaro e os seus amigos escapam em segurança, usando o largato voador morto que a Rita transformou em um zumbi. O problema é que a Mira foi envenenada pelo Azazel, e ela está delirando nesse momento. Ela se lembra do seu mestre lhe dizendo para cumprir o seu destino, e então ela poderá ver a sua mãe em Helheim. Ela continua murmurando e pedindo ao Favaro que a leve para Helheim, mas isso não será fácil, pois os Cavaleiros Reais já o cercaram. Eles são capturados e colocados em uma carroça sem suas armas, onde o Kaiser pergunta ao Favaro onde foi parar o seu bracelete. Ele tenta fingir a surpresa, mas a Rita revela que ele destruiu seu próprio bracelete para salvar o Kaiser e a Mira. O Favaro não gosta que ela revele os seus segredos. Logo em seguida, a Rita começa a perguntar para a Mira por que ela quer ir para Helheim, que está coberta de gelo e é inabitável. E o Favaro responde dizendo que aparentemente a mãe da Mira está lá. Logo, eles chegam à capital real, onde a Santa Jeanne apresenta ao rei os prisioneiros que ela capturou. Dois magos arrastam a Mira e a jogam no chão, e o rei comenta dizendo que ela não se parece com o demônio. E até mesmo as pedras preciosas do caçador de recompensas não reagem a ela de forma alguma. Nesse momento, 3 anjos poderosos descem do céu e revelam que a Mira tem o poder de se transformar livremente em um anjo ou um demônio, e é por isso que ela conseguiu roubar a chave guia. O líder dos anjos usa os seus poderes para envolver a Mira em chamas negras, e ela grita enquanto é transformada à força em um demônio. O fogo logo se extingue e a Mira volta ao normal antes de entrar em colapso novamente. Os anjos dizem que, como ela é um demônio, eles não podem levá-la para o céu, e é por isso que eles deixam a tarefa de proteger a chave que está dentro dela para o rei. Ele aceita essa tarefa de bom grado e em seguida pergunta o que deve fazer com os outros 3. Ele acha que os 3 devem ser executados, mas o líder dos anjos lhe diz que eles não devem ser mortos, pedindo ao rei que também os mantenha sob sua proteção, e o Favaro fica muito feliz. Logo em seguida é mostrado a todos a visão do enfraquecimento do selo do Bahamut. Tudo isso porque a chave que o mantém selado foi movida do seu lugar. Nesse momento, milhares de anjos estão se esforçando ao máximo para colocar uma barreira ao redor do Bahamut para garantir que a chave não chegue até ele. E é dito a todos os humanos que o selo está enfraquecendo, mas o Bahamut não será libertado até que as duas chaves sejam unidas. E é por isso que ela não quer que os amigos da Mira morram, pois a morte deles pode fazer com que ela se comporte de forma imprevisível e coloque o mundo inteiro em perigo. Depois de passar todas essas informações, os anjos se despedem
pedem, e o rei imediatamente ordena que o Fávaro e os outros sejam libertados dos seus grilhões. Ele promete a eles a liberdade enquanto eles permanecerem na cidade, e o Fávaro imediatamente corre para cumprimentá-lo e agradecê-lo. Os cavaleiros o pegam e lhe dão uma boa surra por conta disso, mas o rei apenas ri. Depois disso, vemos dois criados tentando colocar a Mira em seu quarto, mas ela está resistindo porque ela quer ir para Helheim. O Fávaro diz que ela não está em condições de viajar agora, e ela grita com ele dizendo que ele prometeu levá-la a Helheim. O Fávaro abaixa suas calças e mostra sua cauda, dizendo que só prometeu isso porque ela lançou essa maldição sobre ele. Todos ficam chocados ao ver isso, mas a Rita consegue perceber que apesar da cauda, o Fávaro é apenas um humano normal. O Fávaro então diz a Mira que ele não vai mais para Helheim e que ela está livre para ir até lá sozinha, mas não antes de remover a cauda amaldiçoada dele. A Mira bate imediatamente nele e começa a chorar, e logo em seguida vai para o seu quarto. O vice-capitão coloca um selo na porta e diz ao Fávaro e aos outros que eles cuidarão da Mira até que ela se recupere, e diz que eles podem usar o quarto ao lado. De repente, os sinos de alerta começam a tocar, e o vice-capitão diz que isso significa que eles estão sendo atacados por demônios. Nesse momento, 3 réplicas do Titã Colossal marcham em direção à cidade, e os cavaleiros lançam golems igualmente enormes, abençoados com poder divino para enfrentá-los. Os golems apenas mantêm os demônios gigantescos afastados, e então a Santa Jan dá um passo à frente e usa o seu poder divino para enviar uma explosão de energia divina, que se separa em vários feixes de luz, que destroem todos os demônios em um piscar de olhos. A Santa Jan lendária. O Fávaro assiste tudo à distância e fica impressionado com o poder da Santa. Mais tarde, naquela noite, uma grande festa é realizada para comemorar os recentes sucessos dos cavaleiros, e o Fávaro, como sempre, aproveita a oportunidade para beber e flertar com as belas mulheres. O Kaiser e a Rita também estão ocupadas, comendo em um canto, e ela lhe pergunta se ele está satisfeito em ficar assim, ou se algum dia ele ainda tentará se vingar do Fávaro. Ele a ignora e continua comendo, então ela decide voltar para o seu quarto. Por outro lado, a Mira está chorando, pensando em sua mãe, quando de repente a porta do seu quarto se abre e um homem encapuzado se aproxima dela. Ele sente pena da Mira por ela ter sido física e mentalmente ferida, e se oferece para contar a ela o verdadeiro motivo pelo qual ela nasceu neste mundo. E a Mira obviamente o segue, curiosa. Do outro lado da tela, Rita retorna ao seu quarto ao mesmo tempo e vê a porta da Mira aberta e os guardas ao redor completamente inconscientes. Enquanto isso, vemos que o Fávaro bebeu demais e ele vai até a muralha do castelo para relaxar em paz, até que do nada o Kaiser chega lá. Ele encontra o Fávaro inconsciente e hesita ao tentar feri-lo, mas o Fávaro na verdade estava acordado e diz ao Kaiser para o atacar logo. E o Kaiser diz que ele não sabe se isso é a coisa certa a se fazer e revela a faca que ele roubou da festa e pergunta ao Fávaro por que ele o resgatou. O Fávaro se levanta e diz que apenas aconteceu, enquanto revela que também roubou um garfo da festa para se defender. Os dois homens se enfrentam de boa fé, mas então a mão da Rita vem voando em direção a eles novamente e derruba cada um com um tapa. Ela diz que eles não têm tempo para brincadeiras porque a Mira desapareceu em seu quarto. Enquanto isso, a Mira está seguindo um homem misterioso por um corredor iluminado por tochas. Eles chegam a uma grande sala, onde ele revela que tem um colar similar ao dela. Seus colares começam a brilhar por causa da sinergia e a Mira pergunta quem ele é. O homem lhe diz que sua mãe pediu que ele guardasse o colar e a Mira percebe que ele deve ser o seu pai. O homem tira o capuz para revelar que ele é o capitão da noite, mas ele desaparece em um instante quando a Mira desvia o olhar dele. Por outro lado, seus amigos estão procurando por ela e o Fávaro chega a uma sala com uma estátua flutuante gigante do dragão, sendo o mesmo dragão que ele sempre vê em seus sonhos. Nesse momento, a Jane o encontra e ele tenta fugir dali, dizendo que estava apenas fazendo uma caminhada. No entanto, ela lhe pergunta se ele está curioso sobre o Bahamut, e ao ouvir esse nome, de repente, ele para. A Santa então lhe conta sobre o grande dragão Bahamut, que é mais forte que todos os deuses e demônios. Ela lhe conta a história de como Bahamut quase acabou com toda a vida na Terra no passado, mas então os deuses, demônios e humanos se uniram para enfrentá-lo. No fim, Zeus se transformou na chave de Deus e Satanás na chave de demônio para selar o Bahamut, e é exatamente isso que está representado na estátua. Ela então aponta para a estátua de um cavaleiro humano no topo do Bahamut e afirma que, de acordo com a profecia, quando Bahamut despertar, será um humano que trará paz à Terra. A Jane diz que as pessoas deste país acreditam que ela é o cavaleiro sagrado, e ela também espera ser capaz de cumprir esse grande dever quando o momento chegar. O Fávaro apenas responde que isso tudo não tem nada a ver com ele, pois tudo que ele quer são mulheres, bebidas e dinheiro para ficar em paz. Ele diz que é apenas um caçador de recompensas que não tem nada a ver com dragões ou cavaleiros sagrados, mas a Jane revela que antigamente ela era apenas uma fazendeira comum. Ela recebeu a graça dos deuses e tomou conhecimento de sua grande missão. Ela diz ao Fávaro que o destino deve ter muitos planos para ele também, para aproximá-lo de Amira. Logo em seguida, os sinos indicam um ataque de demônios e todos se preparam para um combate. No céu, uma horda de demônios voadores chega, liderados por Azazel e o seu subordinado peludo. No chão, há mais demônios, incluindo os gigantes de antes. As forças de defesa da cidade entram em ação imediatamente e os arqueiros e as catapultas assumem
assumem suas posições, enquanto os magos entoam seus feitiços. Os golems são posicionados, e os cavaleiros de dragão também decolam, deixando a Jean com a cavalaria. O Fávaro apenas pode observar tudo à distância, quando de repente a Amira salta ao lado dele. Ela se esqueceu completamente da briga amarga que eles tiveram no início do dia, e conta a ele completamente animada que conheceu seu pai. O Fávaro fica surpresa ao saber que o pai dela está aqui, mas nesse momento o estômago da Amira começa a roncar, e então ela ignora as perguntas dele e sai correndo para procurar comida. O Fávaro a segue e descobre que ela está comendo tudo que encontra na cozinha. Nesse momento, o Kaiser e a Rita também chegam ao local, e o Fávaro conta a eles tudo sobre o pai da Amira. Do lado de fora, a luta entre os cavaleiros e os demônios começa. As catapultas e os magos estão lançando seus ataques combinados, o que resulta em um grande dano em área que reduz bastante o número de demônios no chão. Os golems também tentam contribuir, mas os demônios gigantes os dominam. Um demônio gigante dispara um feixe de luz poderoso contra a muralha do castelo, permitindo que os seus companheiros voem em direção a ela sem nenhuma dificuldade. Vários cavaleiros esqueletos e alguns outros demônios são lançados do céu, e os cavaleiros humanos os enfrentam com bravura. No céu, os cavaleiros dragão enfrentam monstros voadores, e os arqueiros lançam suas flechas incandescentes contra eles. O Azazel voa alto e vê todos os humanos como meras pragas. Então ele envia cobras feitas por seus poderes das trevas em direção aos cavaleiros do dragão, e os perfura com suas flechas em chamas. Nesse momento, a Jane entra na batalha e dispara o seu ataque divisor, que derruba um grande número de demônios voadores de uma vez só. O Azazel percebe que ela é a única perigosa aqui, então ele envia o seu assistente Peludo para lidar com ela pessoalmente. O Peludo pula e aterrissa na parede do castelo, sendo forte o suficiente para derrubar até mesmo um golem. Isso dá ao Azazel liberdade o suficiente para entrar no castelo e massacrar todos os cavaleiros que estiverem em seu caminho. Enquanto isso, o Fávaro e o Kaiser tentam tirar a Amira da mesa de jantar, mas ela está bêbada e insiste em dizer que quer comer mais. Eles finalmente conseguem afastá-la da mesa e ela adormece assim que cai no chão. A Rita então diz que os demônios estão invadindo esse lugar porque eles querem a cabeça dela, e o Fávaro acha que eles deveriam levá-la para um lugar mais seguro. No entanto, o Zazel já está entre eles e diz que é tarde demais. Todos ficam aterrorizados e o Fávaro se lembra do momento em que o Azazel matou seu pai. O anjo caído diz a eles para irem embora pacificamente e deixarem que ele leve a Amira, mas o Kaiser se aproxima e promete protegê-la. O Azazel zomba dele por tentar ser um cavaleiro e diz que ele é tão inútil quanto seu pai. O Kaiser pergunta como ele sabe sobre o seu pai, e o Azazel logo aparece atrás dele com uma ilusão para lhe dizer que ele foi o responsável por sua morte. Ele diz que as pedras mágicas que o pai dele estava carregando, na verdade, em primeiro lugar eram dele, e o Azazel revela que ele fez tudo isso acontecer por mera diversão. Ele se transforma no pai do Kaiser, dizendo que a maneira como ele morreu foi muito divertida. O Kaiser fica congelado, mas o Fávaro joga uma xícara na ilusão e a quebra. Em seguida, ele chama o Azazel de peixinho e declara que quem matou o pai do Kaiser foi ele. Ele diz ao Kaiser para lhe fazer um favor e levar a Amira para fora daqui e escoltá-la até Helheim. Ele decide enfrentar o Azazel sozinho com apenas uma frigideira, e o Kaiser tenta impedi-lo, mas a Rita lhe diz que eles precisam concordar com o seu plano. O Azazel simplesmente derruba o Fávaro com algumas cobras mágicas e depois envia os seus soldados esqueletos atrás da Amira. Do lado de fora, a cidade foi devastada por conta do ataque dos demônios, e o demônio peludo parece ter derrotado a Jean. Ele decide finalizar ela com um poderoso tornado trovão, que a faz voar largando sua arma sagrada. O peludo ri, dizendo que venceu, mas de repente, a Jean começa a correr em sua direção, saltando em sua direção enquanto invoca sua lança sagrada. O peludo não tem tempo para processar tudo isso e acaba sendo apunhalado pela Jean, e a energia divina da lança dela começa a vaporizá-lo. No entanto, ele ri por último ao dizer que ele era apenas uma distração e que a garota-chave já deve ter sido levada embora. Com isso, ele desaparece e a Jean cai, mas felizmente o capitão dos Cavaleiros Dragão a salva. Por outro lado, o Azazel está brincando com o Fávaro, que só pode se defender pois não está com suas armas. O Azazel agora já se divertiu o suficiente com ele e decide acabar com a sua vida, mas de repente alguém joga uma bomba de fumaça na sala. Quem fez isso foi o Kaiser, que veio aqui para salvar o Fávaro, e ele trouxe até mesmo algumas armas reais que encontrou com os Cavaleiros Mortos. O Fávaro pergunta a ele sobre a Amira, e ele responde que a Rita está a levando para um lugar seguro, usando os Cavaleiros Mortos como marionetes. O Azazel apenas ri da tentativa do Kaiser de salvar o Fávaro. Ele lembra do fato de que ele matou os pais de ambos, e diz que agora ele tem a chance de matar os filhos também. Ele diz a eles que tentem vingar seus pais, mas o Fávaro lhe diz que claramente não fará isso. Ele diz ao Azazel que não vive no passado e que a morte do seu pai não tem nada a ver com ele. O Fávaro o chama de demônio imundo, e isso irrita o Azazel. E então o Kaiser o ataca primeiro, mas ele não consegue passar por sua defesa de cobras mágicas. Logo em seguida, o Fávaro usa um saco de farinha e cria uma cortina de fumaça. No entanto, o Azazel consegue identificar o Kaiser pelo brilho vermelho do seu bracelete e o afasta. Ele então se move para trás do Fávaro para tentar atacá-lo e quase dá o golpe final, mas o Fávaro o impede com sua cauda. O Azazel é pego de surpresa, dando ao Fávaro a chance de empurrá-lo para trás.
mas isso é apenas um chamariz, e o Kaiser usa a oportunidade para atacar o demônio por trás. O Azazel não tem tempo para reagir a ele, pois o Fávaro agarra o seu pescoço com a cauda, e o Kaiser assim consegue apunhalar o seu coração. O Azazel cai sobre a mesa sangrando, mas ele não pode ser morto por armas humanas. Ele causa uma explosão que joga os dois para fora, e depois desce para acabar definitivamente com eles. O Fávaro se pergunta como eles podem sobreviver agora, mas o Kaiser vê um brilho dourado refletido em sua espada. Ele percebe que a Jane está se preparando para atacar, e decide ganhar tempo para ela, atacando diretamente o Azazel. Ele se esquiva das serpentes do seu inimigo e se aproxima ainda mais do Azazel. No entanto, seu inimigo o empurra com facilidade. Quando o Kaiser cai, uma luz dourada aparece atrás dele, e no momento seguinte o Azazel é atingido pelo ataque final da Jeanne. Ele grita de dor e depois desaparece, marcando a derrota das forças demoníacas. No fim, a Jeanne recebe todo o crédito pela vitória. No entanto, agora ela está mais interessada nos dois caçadores de recompensa. Enquanto isso, o Fávaro de alguma forma salvou o Kaiser de cair, pendurando-se de cabeça para baixo e usando sua cauda para que ambos não caíssem. Por outro lado, a Amira acorda repentinamente com a voz do seu pai, e quando a Rita chega para vê-la, ela já desapareceu. A Amira chegou à sala com a estátua do Bahamut seguindo seu pai, e quando a viu, a chave dentro dela ressoa com ela. Ela vê os deslumbres da destruição causada pelo Bahamut, e como os deuses e demônios conseguiram mantê-lo preso. Em seguida, ela tem uma visão em que o Bahamut foi libertado e já destruiu o mundo. Ela vê a chave dentro dela ressoando com o Bahamut e se conectando com ele, e ela começa a gritar de dor. Os seus amigos ouvem o seu grito e a encontram inconsciente. Eles a levam para o seu quarto, e quando ela acorda, ela conta a eles sobre a visão que teve. Ela viu que estava dormente em um casulo por um longo tempo, e então o seu mestre a chamou para o mundo. Ele lhe deu o pingente que ela tem. Ele disse para cumprir o seu dever, e disse que o seu desejo se tornaria realidade na terra de Helheim. Agora, Mira quer ver novamente o seu pai para saber mais sobre si mesma, mas o Fávaro a impede, dizendo que tomar atitudes precipitadas como essa não a levará a lugar algum. Nesse momento, o vice-capitão chega e diz ao Fávaro que o rei o convocou e os seus amigos também foram convocados. Eles vão para o pátio, onde milhares de cavaleiros estão reunidos e se perguntam o que está acontecendo dessa vez. A Amira vê o capitão dos cavaleiros e imediatamente tenta se aproximar dele, dizendo que ele é o seu pai. O Fávaro a impede, expressando sua confusão sobre essa situação, pois se o capitão for o pai da Amira, ele deve ser um demônio. O Kaiser, no entanto, afirma que o capitão não é um demônio, porque eles também se conheceram antes, e ele parecia ser um cavaleiro gentil e honrado. Nesse momento, o rei se apresenta para cumprimentar o Fávaro e o Kaiser, e os recompensa com o título de cavaleiro por suas recentes ações heróicas, e o rei fez isso por recomendação da Jeanne. O Fávaro acha que isso é um incômodo, mas o Kaiser aceita a recompensa de bom grado, e portanto, o Fávaro não tem escolha além de fazer o mesmo. Eles são nomeados cavaleiros pelo rei, e suas armas são devolvidas a eles. O Kaiser se emociona e solta suas lágrimas, afinal de contas ele finalmente cumpriu a sua promessa de restaurar a ordem de sua família. Nesse momento, o líder dos anjos desce do céu e elogia os seres humanos por terem defendido bem a garota-chave. O anjo declara que os demônios não vão parar com essa derrota e que eles continuarão mirando a chave divina, portanto, eles devem estar prontos para a guerra. O anjo invoca uma espada divina e a envia para frente. O rei levanta as mãos para recebê-la, mas a espada na verdade vai para Jeanne. O anjo explica que essa espada divina pode até mesmo matar deuses e pede a Jeanne que a use com cuidado. Quanto ao rei, ela lhe dá apenas as suas bênçãos e bons desejos. Afinal de contas, o rei não sabe nem mesmo lutar, é um merda. No entanto, isso fere profundamente o ego do rei, e ele continua reclamando disso em seu quarto à noite. A sua imprudência o faz não perceber que alguém misturou uma droga mágica em sua bebida. Ele bebe essa bebida e reclama enquanto olha o retrato de sua mãe, dizendo que os deuses estão dando mais atenção para a Jeanne do que ele. De repente, ele ouve a voz de sua falecida mãe e se vira para vê-la atrás dele. O rei fica em estado de choque e sua mãe o adverte para ter cuidado, pois a Jeanne está atrás de sua vida. Ele do nada tem a visão da Jeanne o atacando, mas o fantasma de sua mãe o segura e o mantém seguro. Ela lhe diz que essa cena se tornará realidade em breve e diz que a Jeanne o matará para se tornar a governante do reino. O rei nesse momento sofre uma espécie de lavagem cerebral e por isso ele decide cortar as asas da Jeanne, e a pessoa que o drogou fica satisfeita com o resultado. Por outro lado, o Fávaro se aproxima da Amira, que está se esgueirando pelo palácio porque quer ver o seu pai. Ele e a Rita a repreendem por ser descuidada, mas então o Fávaro decide realizar o desejo dela. Ele a leva para a residência do tal do capitão, e a Amira lhe agradece enquanto pula do prédio. A Rita também sobe na parede porque ela não quer perder o drama, e o Fávaro a segue. Lá dentro, a Amira entra no escritório do cavaleiro. Sua mente ainda está cheia de hesitação, mas o capitão a abraça e diz que sentiu sua falta. Ela aceita que ele é o seu pai, e ele lhe diz que ela cresceu muito em apenas 5 anos. Essa notícia faz com que o Fávaro saia do esconderijo, e o capitão, o tal do Lava Lei, que eu vou chamar de Lava, agradece a ele por ter trazido a Amira, sua filha, para cá de volta em segurança. Então, ele começa a revelar a história da Amira e sua mãe. Ele diz que a Amira nasceu de um anjo e de um demônio, e é por isso que ela tem o poder das duas raças. O Fávaro fica surpreso ao
ouvir essa história incrível, mas a Rita está mais curiosa sobre o fato do capitão ser o pai demônio dela. O Lava revela que ele não é o pai da Mira e que é apenas um humano comum. Ele diz que há alguns anos atrás ele recebeu a missão de proteger a recém-nascida Mira e sua mãe, a famosa Nicole. A Nicole foi banida do céu, mas ainda estava feliz por a Mira. Um dia, um poderoso demônio chamado Beelzebub os atacou e roubou a Mira. Então a Nicole também partiu, indo para o reino dos demônios para recuperar a Mira. Ela deixou seu pingente para o Lava, que tentou procurá-la depois disso, mas tudo foi inútil. No entanto, quando ele viu o pingente da Mira naquela ponte, ele teve a certeza de que ela era a filha da Nicole. As coisas começam a ficar mais claras quando a Rita supõe que os demônios sequestraram a Mira para acelerar o seu crescimento, e essa é a razão pela qual ela é mentalmente imatura. A Mira também diz que eles falaram que ela poderia ver a sua mãe se roubasse a chave, mas o Lava acredita que isso também é uma mentira. Ele duvida que a Nicole esteja em Helheim. Ele aproxima os dois pingentes e a sinergia deles cria um mapa holográfico do mundo, apontando a exata localização da Nicole. O Lava diz que esse lugar é o Vale dos Demônios e insere essa localização em uma bússola. Ele também diz a Mira que a mãe dela tinha um poder especial, por isso os demônios estavam atrás dela. Com esse poder é possível que a sua mãe consiga remover essa chave de dentro dela sem machucá-la. E a Mira fica animada para ir ver sua mãe e promete que a trará de volta para cá. O Fávaro não planeja mais a acompanhar e acredita que até mesmo o Kaiser não o incomodará mais, já que ele voltou a ser um cavaleiro. E o Fávaro também não é culpado pela morte do seu pai. De repente, os sinos de alerta tocam. Os demônios estão atacando novamente do céu. Então, enquanto a Rita ajuda os cavaleiros do dragão a repelir os demônios, o Lava diz a Mira para usar os canais para sair da cidade sem ser notada. O Fávaro vai até ela para se despedir e pedir que ela remova sua cauda, mas ela apenas faz sinal para que ele vá com ela no barco. Mesmo estando relutante, ele se junta a ela, pois ele quer essa cauda fora de sua vida a qualquer custo, e eles saem da cidade em alta velocidade. A guerra com os demônios se estende do lado de fora, e o Lavalei reúne seus cavaleiros para contar a eles que a Mira escapou com o Fávaro. Ele envia todos para encontrá-la, afirmando que protegê-la é a coisa mais importante para eles. Ele então ordena o Kaiser que lidere seu próprio esquadrão e procure pela Mira. O Kaiser diz que ainda não tem experiência suficiente para liderar um esquadrão, mas não é isso que o Lavalei quer dele. Ele quer que o Kaiser encontre a Mira antes de qualquer outra pessoa e que a guie até o seu destino final. Ele até mesmo lhe dá o pingente e diz a ele para ajudá-la a encontrar a mãe dela. De volta ao palácio, o vice-capitão entra na sala do rei e de repente a sua armadura se desfaz, revelando que era completamente oca e a sua cabeça rola para baixo. O rei grita de terror ao ver uma morte tão horrível diante dos seus olhos, e o Lava chega imediatamente para checar a cena. Ele conta ao rei que todos os guardas no caminho também foram mortos e se pergunta quem poderia ter feito isso. De repente, ele percebe fios de cabelo loiro na mão do vice-capitão, e o rei grita dizendo que deve ter sido a Jane quem fez isso. Ele chama a santa de bruxa e declara que ela está tentando matá-lo. Logo, a Jane é presa e levada até a presença do rei. Ela tenta provar a sua inocência, mas o rei não lhe dá ouvidos. Ela pede para falar com o anjo que a abençoou, e o rei diz que nenhum anjo virá, pois eles estão lidando com os assuntos do Bahamut. Ele julga a Jane como a bruxa e declara que ela será executada. Depois disso, em sua cela de prisão, a Jane continua orando a Deus, e de repente o mentor de tudo aparece atrás dela. Ele tenta levá-la para o lado maligno das coisas, dizendo que os humanos a atraíram e que nem mesmo os seus queridos anjos virão salvá-la. A Jane se recusa a dar atenção a essas palavras. Então o demônio deixa para trás um frasco com uma poção misteriosa. Ele diz para ela bebê-la, e então ela saberá de todas as coisas que os deuses esconderam dela. A execução da Jane é anunciada ao público, que se recusa a acreditar que ela tentaria prejudicar o rei. No entanto, o rei agora está delirando e diz ao Lava para prender e punir a todos que apoiam a Jane. Enquanto isso, a Rita viu e ouviu tudo, e então ela começa a investigar o assunto. Ela chega a um laboratório secreto nas profundezas do castelo que tem muitos ingredientes de baixa qualidade. No local há também um círculo mágico desenhado no chão, e quando ela se pergunta o que é isso, o mentor chega para confrontá-la. Ele diz a Rita que não pode deixá-la ir embora depois dela conhecer o seu segredo, mas ela usa o seu poder para controlar todos os ingredientes do castelo, que antes eram animais mortos, e ataca o demônio. Ele corta todos eles, mas isso é tempo suficiente para Rita escapar. Enquanto isso, o Fávaro e a Mira estão pilotando o pequeno barco, como se eles estivessem em um parque de diversões. Eles são lançados a centenas de metros de altura no ar, e o Fávaro entra em pânico, mas a Mira segura a mão dele e libera sua asa para mantê-lo seguro. No entanto, ela esquece que não pode voar com uma asa só, e então os dois caem no rio. Depois disso, eles entram em uma floresta mística, e o Fávaro fica assustado com o menor som, enquanto a Mira está ocupada se preocupando se sua mãe a reconhecerá, e o Fávaro lhe diz que ela lhe reconhecerá com apenas um abraço, e a Mira fica tão feliz com essa notícia que ela rapidamente corre para abraçar o Fávaro. Eles continuam caminhando até que de repente a Mira percebe algo, que era um soldado invisível tentando matar o Fávaro. Ele fica surpreso com tudo isso, e então a Mira lhe diz que tem mais inimigos por perto. Eles se mostram, e em seguida o seu líder também aparece. Acontece
Acontece que era apenas o esquadrão de mercenários que o Kaiser estava liderando, e ele ordena que o Fávaro entregue a mira a ele. O Fávaro entregou a mira a ele, e ele o atacou sem aviso, quebrando sua espada. O Fávaro fica na defensiva agora, mas o Kaiser diz a ele que ele apenas deve jogar o mesmo jogo que ele, pois ele está aqui para ajudar. A mira continua derrubando os soldados um a um, e depois se transforma em sua forma demoníaca. Ela resgata o Fávaro, que está sendo atacado pelos soldados, e se aproxima do Kaiser. De repente, a chave divina dentro dela começa a brilhar, e no momento seguinte, ela e os seus amigos desaparecem na floresta em um flash de luz. Eles parecem estar no mesmo lugar, mas em uma espécie de dimensão separada, e os soldados não conseguem vê-los e decidem recuar. O Fávaro e os seus amigos acham a floresta estranhamente brilhante agora, e se perguntam o que está acontecendo, quando de repente eles notam um canino brilhante incrustado em uma raiz de árvore e decidem retirá-lo. Porém, tanto o Kaiser quanto a mira falham, enquanto o Fávaro fica com preguiça de tentar algo. Eles lhe dizem para tentar tirar essa coisa do lugar, e embora ele pense que isso será impossível, a presa acaba saindo sem nenhuma dificuldade. A mira e o Kaiser se preparam para lutar, e o Fávaro lhes pergunta o que ele fez, mas ambos estão apontando suas armas para algo grande e poderoso que está surgindo atrás dele. A criatura gigante revela ser um dragão benevolente e agradece aos humanos por terem tirado a presa que estava incomodando ele nos últimos 2000 anos. O Fávaro pergunta quem ele é, e o dragão primeiro diz a eles que aquela presa é apenas um pequeno espinho que pertence ao Bahamut. O dragão diz que o Bahamut já apareceu na Terra várias vezes, destruindo o mundo várias e várias vezes. Entretanto, quando ele apareceu há 2000 anos atrás, os deuses e os demônios conseguiram selá-lo com um milagre. Durante esse milagre, os espinhos em seu corpo voaram em diferentes direções, e um deles entrou nessa dimensão separada e esfaqueou sua perna. O dragão benevolente diz que o selo do Bahamut está enfraquecendo e que ele está prestes a ser revivido por causa da mira. Ele tem observado tudo de sua dimensão e diz que os deuses e os demônios já estão reunindo novamente suas forças para se preparar para o futuro. Enquanto os deuses planejam impedir os demônios de ressuscitar o Bahamut, os demônios parecem estar planejando acusá-los de ressuscitar o Bahamut para justificar uma guerra total. O Fávaro acredita que nada vai acontecer, mas o dragão lhe diz que a destruição é o destino deste mundo. E após ele falar isso, o Fávaro subitamente tem visões do seu sonho infernal novamente. A mira então pergunta ao dragão se o mundo inteiro, incluindo sua mãe, morrerão por conta dela. E o dragão concorda, dizendo que é isso que vai acontecer. No entanto, ele lhe diz que há uma maneira de evitar isso. Ele diz a ela para ficar nessa dimensão separada para sempre, se ela quiser impedir o despertar do Bahamut. Isso significa que a mira nunca mais verá sua mãe, e ela começa a chorar. O Fávaro está irritado com tudo que está acontecendo, então ele se aproxima e diz ao dragão que se dane o destino. Ele diz à mira que eles não vão parar aqui, sendo que eles estão tão perto de encontrar a mãe dela. Ele declara que se a destruição do mundo é o único destino do mundo, então eles o mudarão. Ele bate no chão com a presa do Bahamut e de repente a dimensão separada se rompe e cria um buraco que os leva ao mundo real. O Fávaro não esperava que isso realmente acontecesse, então ele está suando frio, mas a Amira o abraça e lhe agradece. O condutor ri disso tudo e comenta que ele está realmente encantado e surpreso com a atitude do Fávaro. Ele lhes diz para seguir em frente, desejando-os tudo de bom, e dá a presa do Bahamut ao Fávaro como presente. A Mira e o Kaiser partem primeiro, e o dragão detém o Fávaro para uma última conversa. Ele revela que enquanto a Amira tiver a chance, o milagre de 2000 anos atrás não poderá se repetir. Afinal de contas, nesse momento, os Zeus e o próprio Satanás estão na forma de chaves, e eles só podem manifestar o poder deles usando um recipiente humano. E como a Mira não tem sangue humano, ela não pode manter o Bahamut selado. A chave se fundirá permanentemente com o corpo dele, e então não haverá maneira de selá-lo novamente. E é exatamente por isso que ele diz ao Fávaro que a única maneira de salvar o mundo é matar a Amira. Mais tarde, eles chegam ao Vale dos Demônios, e a Amira está animada para conhecer sua mãe, mas o Fávaro só consegue pensar nas palavras do dragão. Por outro lado, a Diane foi amarrada à estaca para ser executada, mas muitas pessoas diziam ao rei para reconsiderar. Mas ele declara que a Diane não é uma santa, e sim uma bruxa maligna que está destruindo o reino. O rei declara que a Diane será queimada em uma fogueira, e os manifestantes começam a pressionar os guardas. A estaca é incendiada, e o povo avança por cima dos guardas numa tentativa de salvá-la. O rei ordena que os seus soldados eliminem todos os rebeldes, e os cavaleiros começam a matar as pessoas, enfurecendo-as ainda mais. A Diane só consegue chorar e implorar para que essa loucura seja interrompida. Ela aceita facilmente o seu destino, mas ela não quer que pessoas inocentes sejam feridas. Ela clama aos deuses por ajuda e de repente, as chamas que a cercam assumem a forma de anjo e dizem a ela que os deuses não se importam com os humanos. Como uma santa, a sua função é ser sacrificada aos deuses para que Zeus possa despertar novamente. Isso deixa Diane arrasada, mas de repente, o mentor de tudo que está acontecendo aparece na frente dela com um frasco de remédio que ele ofereceu anteriormente. Ele diz a ela que se ela tomar esse remédio agora, ela saberá de toda a verdade sobre os deuses. Ela abre a boca e o remédio entra, enquanto as chamas
chamas a cobrem. O rei se alegra com a morte da Diane, mas de repente, o corpo da Diane é coberta com chamas azuis e ela se transforma em um demônio. Agora todos estão aterrorizados e então a Diane simplesmente invoca a espada divina que o líder dos anjos lhe deu. E assim que a espada está em sua mão, ela fica preta e se transforma em uma espada demoníaca. A Diane apunhala o chão com ela, criando um golem voador, e foge da capital para sempre, deixando o rei e os seus ministros aterrorizados. O Bat apenas observa tudo à distância, quando de repente a Rita chega até ele com um assunto importante. Eles andam em sua carruagem, enquanto a Rita lhe conta que existe um mentor por trás disso tudo, e diz que a Diane não se tornou um demônio ao entrar em contato com um, mas ao usar remédios. Ela acredita que se trata de algum tipo de feitiço, e pergunta se ele sabe algo sobre isso, e ele lhe conta sobre uma misteriosa figura procurada que tem essas habilidades. Não se sabe se ele é humano ou um demônio, mas aonde quer que ele vá, ele deixa uma montanha de cadáveres para trás. Dizem que ele tem o poder de mudar sua aparência, controlar outras pessoas e se transformar em um demônio também. E ele está prestes a revelar quem essa pessoa é, quando de repente a sua carruagem atropela alguém. O Bat sai para ver quem era e, para sua surpresa, é o Azazel, que está ferido. Ele o acolhe e logo o Azazel abre os olhos para ver a Rita ocupada com seus ferimentos. O Bat diz ao anjo caído para não tentar fazer nada de engraçadinho, pois ele foi contido por bandagens divinas e se ele tentar fazer algo ele pode se explodir. A Rita diz ao Azazel que tem algumas perguntas a fazer sobre o cérebro que roubou a chave. Do outro lado, Favaro e o seu grupo estão caminhando pelo Vale dos Demônios, quando de repente o chão começa a tremer e a se dividir. Grandes pedaços do solo começam a flutuar para cima e em seguida, uma fortaleza voadora semelhante à do Azazel aparece. Dessa vez ela está sendo controlada pelo mentor, que declara que a chave do demônio e a chave de Deus se uniram em breve e o bagulho irá ficar muito louco. A Amira, ao vê-lo, reconhece como uma pessoa chamada Martinet, o seu mestre. O Favaro começa a perceber que esse Martinet está por trás de tudo e a Amira apenas pergunta o porquê dele estar aqui. O Martinet ri, dizendo que este lugar é Helheim e que ele estava esperando por ela aqui. O Kaiser diz que eles estavam a caminho de outro lugar do Vale dos Demônios, mas quando ele pega sua bolsa ele percebe que ela foi corrompida. A Amira não consegue entender nada, então o Martinet decide apresentá-la ao seu chefe. De repente, pilares de chama azuis se erguem do chão e deles surge o Beelzebub, um dos demônios mais poderosos. O Martinet declara que como Satanás está ausente, agora é o Beelzebub quem irá governar o mundo. De repente, o Favaro e o Kaiser são aprisionados e o Beelzebub diz a Amira que agora é o momento dela cumprir o seu dever, dizendo que ela deve retirar o selo do Bahamut. A Amira se recusa, dizendo que mudará o seu destino e encontrará sua mãe, que removerá a chave de dentro dela. Mas o Martinet diz que se ela quiser conhecer sua mãe, ele facilitará as coisas para ela. Ele estala os dedos e um grande cristal cai bem na frente da Amira. E a mãe dela, a tal da Nicole, está presa ali dentro. O cristal se quebra e a Nicole é libertada. E a Amira só consegue olhar para ela, chocada. O Martinet diz a ela para ir ver sua mãe, dizendo que essa é a verdadeira. A Amira se aproxima lentamente da sua mãe, a chamando, mas ela não a responde. Em vez disso, ela começa a gritar de dor, enquanto seu corpo se desintegra em uma luz, que acaba criando uma barreira ao seu redor. A Amira pergunta o porquê disso estar acontecendo, e o Martinet diz que sua mãe sempre a odiou, mas a Amira diz que isso é mentira, pois ela se lembra de que sua mãe se importava com ela, mas de repente, ela se dá conta de que as suas lembranças eram falsas durante todo esse tempo, e a pessoa da qual ela se lembrava não era sua mãe, mas Beelzebub, que torturou a Nicole e separou a Amira do seu corpo à força. A Amira fica arrasada ao saber disso e cai de joelhos, e o Martinet lhe diz que o Beelzebub a criou e plantou memórias falsas em sua cabeça. Logo em seguida ele acaba com as memórias falsas dela, fazendo a Amira se esquecer de qualquer coisa que ela tinha em sua mente. Ela começa a chorar e a gritar, e o Kaiser amaldiçoa os demônios, e então o Beelzebub simplesmente o incendeia. De repente a Amira se lembra de que o Favaro lhe disse que a sua mãe a reconheceria se ela a abraçasse. Então ela começa a caminhar em direção a Nicole, que está presa em uma barreira, e o Favaro grita para ela parar, pois é óbvio que se trata de uma armadilha. Porém o Beelzebub também o incendeia e a Amira continua caminhando em direção à sua mãe. Ela caminha em direção à perturbada Nicole e a abraça com força, e de repente ela recupera os sentidos por um momento. Ela diz o nome da Amira, mas no momento seguinte ela começa a se desintegrar em partículas de luz dourada. Quando a Nicole desaparece completamente, a Amira perde a cabeça, e era isso que o Beelzebub queria. Em seu estado de descontrole emocional, a Amira libera a energia da chave e os fragmentos da chave do demônio são atraídos para ela. As duas partes da chave se fundem e se completam, e então o Beelzebub perfura a Amira com a sua lança, transformando-a em uma esfera, que no caso é a chave para desbloquear o selo do Bahamut. Quando as coisas chegam a esse ponto, o Favaro diz que só uma coisa que ele pode fazer agora, e ele grita com os demônios, pedindo para se unir a eles. O Beelzebub acha isso muito divertido, e então ele o liberta da prisão, e o Martinet se aproxima dele com um remédio que o transformará em um demônio. O Favaro apenas sorri para ele e saca sua besta, mas o Martinet imediatamente o chuta no estômago e o desarma. Ele afirma que conhece essas táticas baratas do Favaro e em seguida o estrangula
estrangula, para logo em seguida colocar o remédio em sua língua e o forçar a engolir. Logo em seguida, o Favaro queima em uma espécie de chama azul e começa a se transformar em um demônio. O Kaiser só consegue assistir tudo isso com horror, e quando o Favaro se vira para encará-lo, é perceptível que ele agora tem os olhos de um demônio. O Martinet então dá a chave para o Beelzebub, que rompe a prisão do Kaiser e o deixa ir embora voando. Feito isso, o Beelzebub em seu castelo voador parte para a Terra Sagrada, onde os anjos estão se esforçando ao máximo para manter o Bahamut selado, pois agora a conclusão da chave enfraqueceu ainda mais o seu selo. Enquanto isso, a Rita e os outros também estão indo para esse lugar. Tudo isso depois que o Azazel concordou em fazer um acordo com eles. Ele revelou que o Beelzebub é aquele que governa Helheim e que foi ele quem manipulou a Amira para cumprir suas ordens. Quando ele atacou a Amira antes, foi o poder do Beelzebub que o repeliu, e ele o enfrentou mais tarde pessoalmente também. Ele contou com a ajuda do Martinet para isso, e segundo ele, esse é o nome do homem misterioso que ele estava falando antes. E a Rita acredita que o Martinet não é necessariamente um demônio, porque ela podia ver através dos seus truques. Ela prepara alguns remédios para lutar contra os demônios, e depois diz ao Bacchus que eles devem se apressar antes que o Bahamut seja libertado. Enquanto isso, em Arbas, o poder do Bahamut está lentamente penetrando na barreira dos anjos, mas os anjos acreditam que se conseguirem manter a barreira, eles poderão impedir que a chave entre em contato com o Bahamut. Nesse momento, a Jane, completamente demonificada, aparece voando e mata um dos 4 anjos. Todos ficam chocados ao ver isso, especialmente a líder, e ela percebe que a alma da Jane foi corrompida pelo mal. Depois disso, ela passa a atacar outro anjo, que tenta atacá-la e mantê-la afastada, mas a barreira a distrai, e a Jane consegue cortá-la. O segundo anjo-chefe também desaparece, e a barreira ao redor do Bahamut se enfraquece muito em um único instante. A barreira começa a rachar por toda parte, e uma poderosa onda de choque é liberada, devastando a terra. Grandes pedaços de terra começam a voar para cima, sendo esse o enorme poder do Bahamut. E então a Jane volta a atacar o líder dos anjos, que ainda está se esforçando ao máximo para manter a barreira forte. Por outro lado, o Kaiser sobrevive de alguma forma, pendurado em uma corda gigante voadora que avança, e ele é levado pela pressão do vento. Ao ser lançado no ar, ele percebe o Favaro no topo da fortaleza voadora e o amaldiçoa, perguntando como ele pôde descer tão baixo e se tornar um demônio. O Favaro apenas o encara, enquanto o Kaiser é enviado para longe. Felizmente, a Rita e o usuário de carroça chegam bem a tempo e conseguem salvar a vida do Kaiser. De repente, o céu se enche de luz dourada e o líder dos anjos cai com a Jane das trevas atrás dele. O Kaiser fica chocado ao vê-la assim, e a Rita lhe diz que ela foi transformada em um demônio usando feitiçaria, e eles rapidamente chegam à conclusão que ela deve ter sido transformada da mesma forma que o Favaro foi transformado. De repente, a Jane volta sua atenção para eles. O Bacchus sobe em sua carruagem para lidar com ela pessoalmente, e de alguma forma, ele consegue repelir todos os seus ataques. Ele cai da carruagem, mas chama o seu pato, que se infla como um balão para fornecer um ponto de apoio, para que assim o Bacchus consiga lutar de forma justa contra Jean. Por outro lado, Azazel expressa sua surpresa pelo fato do Kaiser ainda estar vivo. O Kaiser também fica chocado ao vê-lo, e o Azazel lhe diz que essa vida é muito infeliz. No entanto, agora eles estão do mesmo lado. A Rita está cuidando da carruagem e ela conta ao Kaiser sobre o antídoto que ela criou que pode transformar o Favaro de volta em um ser humano. Nesse momento, o pato voador colide com a carruagem e o Kaiser cai mais uma vez. Ele fica preso nas raízes de uma árvore, em uma pedra voadora, mas felizmente o remédio ainda está são e salvo. Nesse momento, Azazel chega ao local e declara que ele primeiro resolverá as coisas com ele. Ele liberta o Kaiser das raízes e depois voa com ele. Acima deles, o Bacchus e a Jane continuam brigando, e ao ver a boca da Jane escancarada, a Rita joga o seu braço com medicamento em sua direção. No entanto, o pato estúpido entra em seu caminho novamente, e ela perde o último comprimido do antídoto. A Rita fica desapontada, porque aquela era a última pílula, mas de repente o líder dos anjos colide com a Jane das trevas. A Jane corta o seu braço e o esfaqueia, mas o anjo a agarra com força. Acontece que esse anjo pegou o antídoto e o deu para Jane através de um beijo, e quando o antídoto entra em seu corpo, ela para de resistir e começa a se transformar em uma humana novamente. Os dois caem e a Jane de repente volta a si. Ela fica arrasada ao ver o que fez, mas o anjo lhe diz que essa é a punição deles por tratar os humanos como meras ferramentas. A Jane começa a chorar e o anjo lhe diz que ela deve continuar vivendo sua vida como santa e guiar o povo para uma nova era. E depois disso, seu corpo começa a se desintegrar, e com suas últimas palavras, o anjo diz a Jane que sempre estará com ela. Com esse assunto resolvido, o Bacchus e os outros finalmente podem voltar a se concentrar na situação que está diante deles. O castelo voador do Beelzebub chegou bem perto do Bahamut, e a Rita planeja colidir a carruagem que eles estão diretamente com ele. O Beelzebub estava prestes a atacar os anjos que estão mantendo a barreira intacta, quando de repente o Azazel o ataca. O Beelzebub chama de tolo por cooperar com os humanos e os deuses, e em seguida começa o seu contra-ataque. Eles se enfrentam no ar, enquanto o Kaiser se esgueira por trás do Martinet. O Martinet tenta atacá-lo, mas é repelido pela Rita e pelo Bacchus, que batem a carruagem perto dele. A Rita corre em direção à chave, mas o Favaro entra na frente dela e a chuta para longe. Ele pega a
chave e salta para baixo. O Bacchus tenta segui-lo, mas o Martinet fica em seu caminho. Ele bebe um remédio para liberar todo o seu poder e volta à batalha. Enquanto isso, o castelo voador está se aproximando rapidamente do Bahamut e o Fávaro vigia a chave. O Kaiser dispara um tiro de advertência contra ele e o Fávaro imediatamente começa a atacá-lo. E ao ver a seriedade com que ele parece querer matá-lo, o Kaiser percebe que o seu amigo realmente se tornou um demônio. Ele decide acabar com seu sofrimento e atira em seu peito a queima-roupa. O Fávaro cai, mas de repente a esfera-chave é ativada e a Mira surge em sua forma de anjo. O Kaiser só consegue olhar para ela quando de repente o Capitão Lava se aproxima dele. Ele diz que eles seguiram a Diane até aqui para neutralizar essa fortaleza voadora e diz a ambos que eles fizeram um ótimo trabalho. Ele diz ao Kaiser para olhar para frente, pois os deuses finalmente começaram a descer do céu. O Lava diz que está tudo bem agora e que eles devem se afastar rapidamente. Nesse momento, a Rita aparece voando no cavalo mágico do Bacchus e diz ao Kaiser para se afastar do Lava. No entanto, não há tempo para isso, pois o poder do Bahamut explode e joga a Rita para longe. A barreira lançada por milhares de anjos também é despedaçada e em seguida um feixe de luz irrompe da cabeça do Bahamut. 4 fios de energia voam em direção à Mira e a envolvem em uma esfera que a leva em direção ao Bahamut. O Kaiser está muito preocupado com ela, mas de repente o Lava o empurra para fora da borda e começa a rir como um maníaco. A Mira voa em direção ao Bahamut e tanto os deuses quanto os demônios só podem assistir ao que acontece. Quando ela finalmente alcança o dragão maligno, ela se funde com o corpo dele logo depois de falar o nome do Fávaro. O Bahamut abre seus olhos, ruge e se enfurece, enquanto seu selo começa a se romper. Ele começa a brilhar, enquanto todos os escombros que se acumularam ao redor do seu corpo começam a se desfazer. E assim, ele é finalmente reestabelecido em sua plena glória. O Beelzebub ri, dizendo que o seu plano foi muito bem sucedido. Ele diz aos deuses que eles perderam a guerra eterna e pede aos demônios que o aceitem como seu rei todo-poderoso. O Bahamut faz o seu primeiro ataque e o Beelzebub ri, pedindo que ele aniquile os deuses. No entanto, o Bahamut se vira e dispara o seu ataque contra o Beelzebub. O Bahamut começa a atacar todos e o Lava fica impressionado com a sua demonstração de poder. A Rita de alguma forma salvou o Kaiser e perguntou ao Lava por que ele está fazendo isso. Então ele revela ser o mentor de tudo, dizendo que manipulou deuses, demônios e humanos para reviver o Bahamut, e diz a Rita que ela é uma garota esperta por ter percebido seu disfarce. E enquanto os demônios e os deuses lutam para se proteger do ataque de Bahamut, o Kaiser ataca o Lava por frustração. Ele esfaqueia o seu peito, mas isso não perturba nem um pouco, e em resposta ele ataca o Kaiser e logo em seguida revela a sua verdadeira forma, que é a do Martinet. Ele ergue o Kaiser e lhe mostra a destruição que deu origem ao Bahamut, e o Martinet diz que vive apenas para ver a morte e a destruição, e é por isso que ele reviveu o Bahamut para ver a maior destruição de todos os tempos. Seu corpo também está instável agora, porque ele tomou muitas poções malucas. De repente, o castelo voador chacoalha, e aproveitando a chance, o Kaiser escapa das garras do Martinet e leva sua espada com ele. O Martinet decide deixá-los brincar com o seu velho amigo e chama o Fávaro para ajudá-lo a lutar. O Kaiser e a Rita ficam surpresos, e o Fávaro pega a espada que ele fez com a presa do Bahamut e os ataca. Por outro lado, o Bahamut está causando muitos estragos, matando deuses e demônios com um único golpe. Ele explode os pedaços de terra flutuantes em sua fúria, e o Beelzebub, que de alguma forma ainda está vivo, se pergunta como ele pôde falhar. A Mira nasceu usando sua magia, e ele tinha certeza de que, a usando como chave, ele poderia controlar o Bahamut. No entanto, ele percebe que o Martinet o enganou, até que do nada uma espada perfurou seu cérebro dentro de sua boca, e foi o Azazel quem acabou com ele. Mas ele se pergunta se isso tem alguma utilidade agora, porque o Bahamut continua a enviar bombas nucleares em todas as direções, causando uma grande destruição em todo o mundo. Um dos seus ataques incendeia a capital real e o rei estúpido morre cercado pelas chamas. Enquanto isso, o Fávaro e o Kaiser estão lutando com suas lâminas quando de repente o Fávaro sussurra algo para ele, e o Kaiser imediatamente diz a Rita para não interferir na batalha, porque ele planeja acabar com o Fávaro sozinho. Eles continuam lutando um contra o outro. Durante a batalha deles, o castelo voador gigante é atingido pelo ataque do Bahamut e se colide com uma ilha flutuante, mas o Fávaro e o Kaiser não se intimidam. Eles continuam lutando e o Kaiser consegue desarmar o Fávaro. No entanto, Martinet atirou sua espada para o Fávaro, que a usa para cortar o braço do Kaiser, e logo em seguida ele leva esse braço cortado do Kaiser para o Martinet como seu tributo. O homem maligno fica satisfeito com isso, mas de repente o Fávaro lhe diz que se ele é um homem procurado, então ele deveria ser mais cuidadoso. O Martinet fica confuso por um momento, mas então o Kaiser diz que o feitiço mágico que transforma as figuras procuradas em cartões colecionáveis fica no bracelete de um caçador de recompensas. Dito isso, o feitiço é ativado por meio do seu bracelete, e o Martinet é reduzido a apenas um cartão. A Rita imediatamente cuida dos ferimentos do Kaiser e pergunta ao Fávaro quando ele voltou a si, e ele responde que isso aconteceu quando o Kaiser atirou em seu peito com a flecha que estava revestida com um antídoto. Depois disso, eles elaboraram um plano para derrotar o Martinet, e cortar o braço do Kaiser se tornou uma necessidade, ou o homem do mal não teria sido enganado. O Bacchus também chega, e o Fávaro joga o cartão de recompensa para
ele. Com isso, eles observam o Bahamut disparando seus ataques por toda parte, e o Fávaro se levanta, dizendo que vai impedir a destruição do mundo. O Kaiser também quer ajudá-lo, mas quando o Fávaro diz que planeja matar a Amira para salvar o mundo, ele perde a calma. O Fávaro lhe diz que o velho dragão da floresta lhe disse que não havia outra maneira de resolver as coisas, porque agora eles não podem mais libertar a Amira, pois ela está fundida com o Bahamut. O Bacchus pede ao Kaiser para parar, porque ele sabe que o Fávaro está certo. O Fávaro então pergunta ao Bacchus se ele pode fazê-lo alcançar a cabeça do Bahamut, e ele usa sua magia para transformar o seu pato em algo que possa servir de carona. O Kaiser também começa a subir no pato, jurando que encontrará uma maneira de separar a Amira do Bahamut. Com isso, o pato gigante decola em direção ao Bahamut. No entanto, o ataque do dragão apresenta grandes dificuldades, e eles percebem que é quase impossível se aproximar em segurança. O Kaiser e o Fávaro continuam indo em frente, mas eles são quase atingidos por outro ataque do Bahamut. O Fávaro deseja que o dragão fique parado por apenas 1 minuto e de repente o seu desejo é atendido. Os deuses e os demônios cercam Bahamut usando seu poder para prendê-lo em uma barreira. Agora o dragão não pode se mover ou atacar, e o Fávaro declara que essa é a chance deles. Eles voam pelas brechas da barreira e alcançam a cabeça do Bahamut. O Fávaro e o Kaiser amarram uma corda em torno de um dos seus chifres, e eles tentam chegar ao local onde a Amira está, mas o menor movimento do lado do Bahamut é suficiente para desviá-los completamente do caminho. Finalmente eles chegam ao local onde a Amira está fundida com o Bahamut, e o Fávaro está prestes a cair, mas o Kaiser de alguma forma segura a corda que eles colocaram. O Fávaro então sobe no topo da chave e tenta esfaqueá-la com a presa do Bahamut, mas ele hesita, dando ao Bahamut tempo necessário para lançar um ataque poderoso que destrói as barreiras criadas pelos deuses e demônios. No entanto, o Fávaro supera sua hesitação e crava sua espada na marca da chave, relembrando-se de todos os momentos que ele passou com a Amira. Assim que ele apunhala a marca, uma luz brilhante é liberada da cabeça do Bahamut, e no centro da luz, o Fávaro olha e percebe que isso se parece exatamente àquilo que a Santa Jane falou, sobre um humano que salva todos os humanos, deuses e demônios. O Bahamut começa a cair, e o Fávaro também é jogado para fora de sua posição. Ele se vê pendurado na frente do olho do Bahamut, e de repente a Amira emerge do olho. Ela fica feliz por ele ter vindo, e o Fávaro diz que a cauda dele desapareceu. Ela está prestes a ficar desanimada, mas o Fávaro pede desculpas pela brincadeira de mau gosto e promete a ela que ele sempre virá para ajudá-la quando ela estiver em apuros. Ele também pede desculpas por não ter conseguido salvar a mãe dela, mas ela diz que está tudo bem. Ela diz que a sua mãe a reconheceu quando ela a abraçou, exatamente como o Fávaro disse. O Fávaro então diz a ela para esquecer Helheim, porque agora ele vai levá-la para um lugar muito melhor e mais bonito. Ela o chama de mentiroso, e ele diz para ela olhar em seus olhos para ver se ele é realmente um mentiroso. Ele olha intensamente para ela, e depois sorri como um tolo, e é nesse momento que a Amira o beija, e continua com ele o máximo de tempo possível. Em seguida ela volta para dentro do olho do Bahamut, desaparecendo enquanto agradece ao Fávaro por tudo. Todas as entidades supremas ao redor veem isso como a chance de selar o Bahamut novamente. No entanto, ele começa a brilhar à medida que a sua energia começa a se sobrepor ao seu corpo. O pato do Bacchus diz ao Kaiser para ir embora, mas ele não está disposto a partir sem o Fávaro. Então o pato o agarra e voa para longe, segundos antes do Bahamut explodir, resultando em um pilar gigante de luz. O Kaiser só consegue gritar o nome do seu amigo ao ver isso, e infelizmente tudo acabou. Depois disso, meio ano se passou, e a capital real está em reparos. O Kaiser se tornou o capitão dos cavaleiros, e está liderando todos para garantir a segurança adequada enquanto o novo rei é coroado. Em algum lugar da capital, um velho barman conversa com seu hóspede sobre um homem santo das lendas, que apareceu no momento certo em que o Bahamut foi revivido e o derrotou. O barman pergunta ao seu cliente se ele acha que o Bahamut está morto, mas o cliente discorda. Ele diz que o Bahamut não pode morrer, e que ele está apenas selado em uma outra dimensão. Quanto ao homem santo que o derrotou, ele também está vivo, e o cliente acaba sendo o próprio Fávaro, que perdeu uma perna e está usando uma prótese. Mas nada mudou nele, e ele continua sendo a mesma pessoa despreocupada de sempre. Ele segue seu curso nas muralhas da cidade, quando de repente o Kaiser salta bem perto dele, e eles correm novamente nas muralhas como no início, mas dessa vez sendo amigos, que salvaram o mundo juntos. Assim termina o anime Shingeki no Bahamut Genesis. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com quem você quiser. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela também, vale bastante a pena.